Olá, boa noite. Aqui é a professora Sônia Dias. Mais um vídeo para o nosso canal. Eu estou percebendo muitas visualizações, mas as pessoas não estão se inscrevendo. Por favor, clica aí no inscreva-se, dá um like, né? E compartilhe os vídeos para incentivar o nosso trabalho, né? Trabalho, mas no sentido de elevar o nome do Senhor. Se alguém tiver com alguma dor no ouvido aí, receba a cura agora em nome de Jesus. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as surpresas de Deus, que muitas das vezes o inimigo fica esperando que aquilo seja algo negativo, né, para prender nossas almas. Já aconteceu com você de você reencontrar uma pessoa e você perceber que o inimigo queria uma oportunidade para te enlaçar num sentimento negativo? E aí isso cai por terra quando você não acontece nada de mal, que tudo fica bem. Então, hoje aconteceu isso e eu percebi o inimigo astuto à espreita, porque, gente, eu não sei o que acontece. Eu acho que eu recebi uns ataques espirituais e desde então, isso não é de hoje, faz alguns anos atrás. E eu acho que agora, recentemente também, algo enviado, né? E eu ganhei uma percepção de Deus, né? Eu tenho uma percepção espiritual que antigamente eu não tinha. Então, Deus, ele nos prepara, ele nos dá uma capacidade para enfrentar aquele desafio que vem. Então, é como se eu tivesse ganhado não sei se uma autoridade, uma unção específica para certas coisas que eu ainda não tenho resposta para tudo, mas o que eu posso dizer é que depois que eu tive essas experiências de algo parece que enviado, Deus tem me alimentado de uma maneira diferente. Então eu tenho algumas percepções que muitas pessoas não têm. E eu tenho que lidar com isso. Mas o que acontece? Às vezes muitas pessoas elas ganham essa percepção e como elas não buscaram Deus, elas não conseguem entender muito. E aí fica ali, o inimigo continua atacando e a pessoa não está entendendo por que ela está tendo a percepção. A percepção é uma defesa. Então Deus abre para você entender o que está acontecendo com você. E você tem que buscar mais de Deus, né? Porque se um mal te atacou, você tem que ir mais alto no nome de Deus. Então você tem que buscar ainda mais o Senhor para que aquilo se dissipe da sua vida. Então é isso que eu tenho aprendido. Por isso que às vezes vem esse nome batalha. Batalha, na verdade, ela já foi ganhada lá na cruz. Então para quem que é a batalha? É para você, crente, provar quem você é em Cristo. A batalha é nesse sentido, se você é de fato um cristão fervoroso. E quando Deus permite esse tipo de situação, pode saber que Ele quer que você cresça, porque tem tantas maneiras da pessoa perder a vida, tantas maneiras da pessoa adquirir uma enfermidade, né? E se Deus manda especificamente de uma maneira, é porque Ele quer que nós aprendamos, né, algo. Ele quer nos preparar para algo maior. Essa é a minha fé. E é o que tem acontecido. Eu tenho me fortalecido no Senhor. Eu tenho trabalhado para Ele aqui por meio desses vídeos, né? Hoje mesmo eu já coloquei no canal vários vídeos sobre os salmos, então eu vou fazer vários com áudio, né, de leitura dos salmos. Então tem uma playlist aí específica para isso. Entra no canal e acessa, faça esse estudo, né, essa leitura por meio dos ouvidos dessa vez, né? Ouça os salmos, né? Coloca no ambiente, tô lavando uma louça, põe o salmo, né? Coloca lá para você ouvir, que vai purificar o ambiente que você estiver. Então, eu percebi isso, assim, que o inimigo, ele
quer insistir em me enlaçar de alguma forma numa prisão, né? Porque o que o inimigo usa para te prender são as paixões. As paixões que eu falo é amor, raiva, ódio, desejo, tudo que tem a ver com a alma. Então, quando você aprende a perceber isso, que isso Deus me deu por meio dos desafios que eu venci, a hoje eu consigo ter essa percepção espiritual, né? Então hoje eu tive essa percepção clara que estava em minha espreita para me prejudicar, mas Deus ele chegou primeiro. E ainda eu fiz uma oração pedindo, Deus me direcionou até na oração, gente, que bênção, que bênção. Então eu só tenho a agradecer ao meu Deus e eu tenho aprendido cada vez mais a valorizar os irmãos cristãos. Gente, não brigue na sua igreja, não fique de cara feia com o irmão. É tudo cilada do maligno. Às vezes quando alguém sente inveja, né? Aquela inveja não é você. O invejoso ali é o diabo que jogou aquele sentimento. Então assim, na igreja, você tem que se manter ali feliz. Mesmo que o irmão te magoe em alguma coisa, releve. Porque se você tiver um desentendimento com uma pessoa que não é cristã, aí você vai ver o problema, né? Então, dê graças a Deus que você está entre os irmãos, porque ele tem uma fé como a tua. Ele vai buscar na mesma fonte e você já sabe como que é buscar em Jesus. É praticar o bem, é pedir perdão, é amar, né? Quem não conhece da palavra de Deus, que não busca Jesus Cristo, ela vai te prejudicar de uma maneira mais complicada. Então vamos agradecer aos irmãos cristãos que nós temos nas nossas vidas. Bom, e quem não é cristão e entrou nesse canal por um acaso, eu convido você a conhecer o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é maravilhoso, ele te limpa, ele te cura, ele te livra. E nós aprendemos isso com um livro maravilhoso, que é um manual de instrução para a vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, acompanhe o canal, eu vou fazer vários estudos sobre leitura do Salmo. Por enquanto eu estou nesse estudo aí, eu terminando os 150 Salmos, aí eu vou montar outra playlist com outro estudo que Deus vai direcionar. E assim nós vamos seguindo, tá bom? Então, por enquanto, eu vou continuar priorizar os Salmos, e aí pelo menos um vídeo por dia eu vou colocar aqui, tá? Além dos Salmos. Bom, hoje eu preparei uma oração para nós, né? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos, Pai, diante de Ti este vídeo, Senhor, receba como aroma suave e agradável no Teu santo trono, Senhor. Esse vídeo entra como uma oferta a Ti, Pai. Deus, receba, Pai, que nós estou aqui, Senhor, eu e a pessoa que assiste a esse vídeo, Senhor. Nós ofertamos a Ti, Senhor, como algo, Senhor, que nós estamos fazendo de coração e com muita fé, Pai querido. E mesmo que sejamos nós que estamos fazendo esta gravação aqui, Senhor, nós sabemos que até no que nós ofertamos a Ti, Senhor, é o Senhor quem nos ajuda. Pai, então nós te pedimos a Tua santa presença neste ambiente, Pai amado, que desde o início do vídeo eu creio, Senhor, que o Senhor já está agindo. Pai, continue conosco, Pai. Continue conosco, Senhor, para nós falarmos da Tua santa palavra, Pai. Pai querido, Pai amado, esteja entre nós, Pai. E até aqui eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Bom, não saia do vídeo não, que isso daqui é só o começo, não tá terminando não, tá? Nós vamos fazer uma oração, mas antes vamos falar sobre a sabedoria, né? A sabedoria, ela é o próprio Espírito Santo, sabia disso? Então, e quando nós estudamos, nós estamos usando de sabedoria, inteligência humana, né, que vem de Deus, e a sabedoria. A inteligência é a sua capacidade cognitiva de aprender determinado conteúdo, né? Mas a sabedoria é você saber lidar, por exemplo, com um coleguinha que te invejou, com um coleguinha que tem alguma dificuldade que você não tem. Muitas das vezes você não vai ter paciência,
Ou vice-versa, né? Você vê aquele coleguinha que consegue aprender muito e você não consegue. Então, a sabedoria é quando nós usamos isso nas nossas relações humanas e a sabedoria de conseguir trazer, entender as estratégias que você pode usar para resolver alguma coisa. Então, a sabedoria é no sentido mais amplo do que a inteligência. A inteligência é uma capacidade. Muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa formada é inteligente. Professor, todos inteligentes. Mas será que todos têm a sabedoria de Deus? Né? Então, a sabedoria é algo mais amplo, ela vem como uma instrução divina. Então, nós costumamos entender que a sabedoria é o próprio Espírito Santo, porque ela nos instrui. Então, o Espírito Santo também nos instrui a saber lidar com as situações, né? Bom, então, vamos fazer uma oração direcionada às escolas, né? Que é o objetivo principal do canal. Claro que tudo que está neste canal que é para Deus é para as escolas. Porque se você está com os pés na rocha, que é o próprio Deus, você está preparado para qualquer coisa, né? Então, uma coisa eu tenho aprendido, gente. Quanto mais você busca Deus, mais protegido você está. Mas não é a busca que eu falo, não é você ficar orando o tempo todo, né? No sentido, claro que orar faz muito bem, né? Claro, mas se você trabalha, né? Você tem coisa. Então, é você fazer coisas a Deus. Ofertar o tempo, ofertar dinheiro na igreja, ofertar um trabalho que você sabe que vai agradar a Deus, né? Falar de Jesus. Por quê? Porque o cristianismo é ir de pregar. Então, se você não pregar a palavra, se você não trabalhar na igreja aos domingos ou qualquer dia que seja para uma escala, se você não servir o reino de Deus, você não terá a mesma proteção. Não é que você não estará protegido. Protegido você estará de todo modo. Mas eu digo que isso aumenta de acordo com o trabalho que você faz dentro do reino de Cristo, né? É como você percebe que aumenta a quantidade de anjos a teu favor, né? Então, eu não sei, assim, precisar exatamente, né? Acho que eu tô precisando fazer uns cursos aí para entender o ministério dos anjos, várias coisas, né? Porque o que eu sei mais é sobre a língua portuguesa, sobre gramática, sobre leitura e interpretação, mas você tem que ter acesso ao material, né? E gramática, sintaxe, sujeito, predicado, verbo, né? Verbo transitivo, intransitivo, bitransitivo, né? Transitivo direto, transitivo indireto, a gramática no caso, então a leitura, no caso a análise do discurso, né? Que é no caso do mestrado que eu fiz, né? Então, e neste momento da minha vida, eu já estou voltada para conhecimento dentro de mim. Eu quero me abastecer de Jesus Cristo. Olha só, aí você fala, nossa, minha professora, tão formada, com tantos títulos, etc, tá, que é Jesus. Então, olha só, Jesus é a resposta para tudo, né? Então, você pode perceber que quando você vai em um médico cristão e um médico que não é cristão, né? É diferente. Quem é cristão sabe do que eu estou falando, não que o conhecimento é válido, todos se são médicos têm muito conhecimento, mas tem algo diferente. É uma fonte de água viva, né? É uma fonte de água viva. E eu já falei nesse canal, sempre fui cristã, mas eu estou com muita sede de aprender mais de Jesus, de mergulhar nas águas profundas de Jesus. Então, esse Jesus maravilhoso, eu quero mergulhar mais e mais. Então, eu convido você a fazer isso também na tua vida. Se você já é membro de uma igreja, serve na tua igreja, dizima, né? Oferta,
faz algo especial para Deus, né? Então eu tenho aprendido isso, né? Que você tem que buscar mais e mais, porque o inimigo, ele é astuto, fica esperando uma brecha para terminar com a sua família, né? Trazer doenças e tantas outros malefícios que o que vem do inimigo nós sabemos que é para matar, roubar e destruir, nunca é para construir algo, né? Então vamos nos munir de proteção, elevando o santo nome de Deus e nos guardando, né? O trabalho social também é muito importante, né? Você pode fazer vinculado a uma igreja, porque hoje em dia tem tantos golpes também, né? Porque o desejo não é ficar distribuindo dinheiro, é você fazer a obra de Deus, né? Então, tem que fazer algo direcionado também com a instrução de Deus, com a sabedoria, olha aí, sabedoria do Espírito Santo, né? Bom, é essa a palavra de hoje, né? Espero que eu tenha contribuído com você, colocado um pensamento, uma reflexão a respeito do que eu disse, né? E que você tenha sido abastecido de alguma forma com o poder de Deus. Eu separei aqui uma oração especificamente para as escolas, né? Vamos fechar esse vídeo com essa oração, então? Vamos lá? Senhor Deus, Tu és o verdadeiro Mestre, o Deus de toda sabedoria e conhecimento. Hoje eu me coloco em oração diante de Ti, intercedendo por todas as escolas, públicas e particulares, que são lugares de aprendizado, convivência e formação de vidas. Pai, visita cada sala de aula, cada pátio, cada refeitório e cada corredor. Que Tua presença reine sobre esses espaços, trazendo paz, respeito e harmonia. Abençoa, Senhor, os professores para que ensinem com paciência e sabedoria vinda do alto, de acordo com Tiago 1:5. Abençoa os estudantes para que aprendam com alegria e guardem no coração os princípios corretos. Abençoa os funcionários da escola, aqueles que servem na merenda, no pátio, na limpeza, na portaria, que sejam fortalecidos, honrados e protegidos por Ti. Repreende, Senhor, todo o espírito de confusão, de desordem, de violência e de injustiça que tente se levantar nesses ambientes. Coloca anjos ao redor das escolas, como diz a Tua palavra. Em Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Dá-nos escolas cheias de luz, onde o amor e o respeito sejam sementes plantadas em cada oração, em cada coração. Que as autoridades e gestores ajam com justiça e que teu nome seja exaltado sobre cada instituição de ensino. Em nome de Jesus, declaramos que as escolas são lugares de sabedoria, segurança e propósito de vida. Amém. Uma boa noite para você.